Olá, boa noite. Muito bom estarmos reunidos mais uma vez para essa palestra online do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho. Possamos estar na paz do Mestre Jesus e sermos abençoados pela espiritualidade amiga, trabalhadora da casa, que possa derramar muita paz, muita harmonia sobre nós, nossos familiares nesse momento. Possamos ter uma ótima noite juntos e absorver os ensinamentos dessa palestra. Essa noite eu vou permanecer aqui com vocês para a gente conversar um pouco sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, continuando, né, os assuntos que a Márcia iniciou na semana passada, e vamos continuar, na verdade, né, falando, né, que vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Especificamente nessa noite vamos falar sobre os itens de 7 a 9, começando pelo item 7, né, que é convidar os pobres e os estropiados. Né, Jesus nos pede, através do Evangelho aí de Lucas, né, para que convidemos os pobres e os estropiados à nossa mesa. Vamos primeiro contextualizando essa passagem do Evangelho, né? Lucas, o terceiro Evangelho do Novo Testamento, ele aprendeu a maior parte dos ensinamentos de Jesus através de Paulo de Tarso, né? Paulo apóstolo, que também não conheceu Jesus, não acompanhou os passos de Jesus. Apesar de tanto Paulo como Lucas terem sido os evangelistas aí, composto os evangelhos do Novo Testamento, nenhum deles seguiu os passos de Jesus, junto a Jesus, né? Lucas, inclusive, teve todo o conhecimento sobre os ensinamentos que Jesus deixou através de Paulo. Inclusive, foi Lucas que acompanhou Paulo no seu exílio em Roma, né? Depois que Paulo foi preso. Inclusive, foi durante esse tempo que os dois tiveram maior contato. Então, foi o período em que Paulo pôde passar a maior parte daquilo que ele conhecia sobre Jesus para Lucas. E Lucas foi, então, o evangelista que trouxe essas histórias para nós através do seu evangelho, né? Essa passagem específica é naquele momento que ele está explicando, né, sobre os ensinamentos que Jesus deu na hora do banquete, dizendo que se nós fôssemos convidados para um banquete, que não nos sentássemos próximos do Senhor que nos convidava, e sim na outra ponta da mesa. E caso esse Senhor nos chamasse para mais próximo dele, seria para nós um motivo de orgulho. E aquele que fosse mais audacioso e procurasse se sentar logo de cara próximo daquele senhor, ele poderia acabar sendo convidado a sentar mais longe. Então, acabaria sendo desprezado. Então, é uma lição de humildade, né? E que continua agora com essa lição de caridade. Eu vou tomar a liberdade de ler esse trecho do Evangelho para a gente contextualizar o ensinamento. E ele também disse àqueles que o tinha convidado: quando derdes um banquete, não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos que forem ricos, para que também eles o convidem em seguida, por sua vez, e que assim vos retribuam o que tenham recebido de vós. Mas quando derdes um festim, convidai os pobres e os estropiados, os coxos e os cegos, e ficareis felizes por eles não terem meios de vos retribuir. Isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles, então, que estavam à mesa, tendo escutado essas palavras, lhe disse a Jesus: feliz daquele
que comer do pão no reino de Deus. Então, esse é o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos de 12 a 15. Né? É evidente que, não, como a maioria dos ensinamentos de Jesus foi dado por parábolas, né? Este é mais um dos ensinamentos que não é para ser tomado ao pé da letra, ou seja, quando ele diz para não convidar os parentes, os amigos, os vizinhos, não é tomar ao pé da letra isso. Porque o ensinamento foi que não devemos convidar essas pessoas pelo puro interesse de sermos depois convidados por eles para participarmos das suas ceias. Né? Então, para que não haja o interesse imputado, né, nessa intenção de termos somente eles à nossa mesa, com o intuito depois de sermos convidados à mesa deles. E sim que possamos estar juntos daqueles que realmente necessitam, daqueles que vão ter prazer em estar em nossa companhia, sem nenhum interesse da nossa parte, depois de podermos ser convidados por eles, porque já sabemos de antemão que eles não teriam condições de nos convidar de volta para os seus lares. Esse é o ensinamento. A humildade de nós termos ao nosso lado pessoas sem nenhum interesse, nem da nossa parte em sermos convidados por eles, e nem da parte deles ter a obrigação depois de nos convidar. Porque sabemos todos, dos dois lados, que não teremos condições de que esse segundo momento aconteça. Então, aquele que oferece está oferecendo de coração. Aquele que recebe também está recebendo de coração, sem a obrigação de ter que retribuir de alguma forma isso àquele que está dando. É a caridade pura, sem interesse e sem necessidade de retribuição. Esse é o ensinamento dessa parábola de Jesus, que é trazido nesse item 7 do Evangelho, para que a gente consiga estar distribuindo e ofertando o que nós temos, sem que precisemos de um retorno depois, sem que haja a necessidade e o interesse desse retorno acontecer de alguma forma, de alguma maneira. É uma doação simples. Quando se fala em banquete, pode ser simplesmente dividir o que se tem. Os ricos, evidentemente, podem ter banquetes todos os dias. Os menos afortunados, basta que tenham à mesa o que é necessário. Na parábola de Jesus, ele pede para que aqueles que tenham muito dividam com aqueles que não têm nada, pelo puro prazer de estar fazendo isso, sem a necessidade de amanhã serem retribuídos de alguma forma por isso. Esse é o ensinamento contido nessa passagem, nessa parábola de Jesus. E aí, então, na continuidade do capítulo, né, nos itens 8 e 9, nós temos a instrução dos Espíritos que vem explicar essa passagem, nos falando sobre a caridade, né, a caridade material e a caridade moral. Primeiro, um adendo aqui para a gente entender o que é caridade, né? Às vezes usamos essa palavra sem muito entendimento, uma palavra que vem fácil, né? Porém, o que significa caridade? Caridade é uma palavra que deriva do latim caritas. Caritas é amor, né? É dedicação, que vem de caros, aquilo que nos é caro, aquilo que nos tem muito valor, né? Digno de apreço. Então, a caridade é exatamente isso. Nós darmos valor, nós darmos apreço àquilo que é importante, né? Portanto, caridade, quando a gente usa essa palavra, muita gente confunde, ela é bem diferente do que quer dizer esmola. Caridade não é esmola.
Caridade não é assistencialismo. Esmola é quando a gente doa aquilo que sobra, né? Normalmente, ninguém tira do seu próprio prato para dar para outra pessoa. A gente dá aquilo que sobra. A gente, quando é abordado no semáforo, no carro, a gente doa aquela moeda que não vai nos fazer falta. Isso é a esmola. Você está dando algo em valor material para alguém que não vai lhe fazer falta. Caridade é muito diferente disso, né? Caridade é você dividir aquilo que você tem. Seja o que estava reservado para você mesmo, ou que você possa ter até reservado para essa outra pessoa, para aquele que necessita. A caridade, ela é muito diferente da prática da esmola. Ah, mas eu não devo dar esmola? Você pode dar esmola, só que a caridade, ela se antecipa à esmola. A caridade, ela vai de encontro àquele que necessita. Ela não espera que a pessoa se humilhe, tenha que sofrer uma humilhação moral de precisar pedir esmola, né? A caridade se antecipa a isso. Então, vamos deixar bem claro aqui que essas coisas são muito diferentes, né? Caridade é bem distinta e diferente de esmola. A caridade, acima de tudo, é benevolência, indulgência e compreensão com as imperfeições do outro. A partir do momento que nós entendemos que somos espíritos encarnados em evolução nesse planeta, nós tomamos consciência de que o outro pode estar ainda num degrau inferior ao que nós nos encontramos. E se nós entendemos isso e admitimos isso, o que nós temos por aquele que está nesse degrau abaixo é a indulgência, é a capacidade de nos entregarmos para que aquela outra pessoa suba no mesmo degrau que nós estamos. Esse auxílio, essa vontade de melhorar o outro que classifica a caridade. A indulgência com as falhas do outro, porque nós entendemos que essa pessoa ainda não aprendeu tudo o que precisa, assim como nós não aprendemos. Então, nós necessitamos da indulgência daqueles que já sabem também, mais do que nós sabemos. Então, é dentro desse quadro que todos nos encontramos, um círculo daquele que está acima, querer trazer o que está abaixo para o seu patamar, e nunca o contrário. Nunca querer que o que está acima desça para o degrau inferior, mas sim trabalhar para que o que está no degrau inferior suba e alcance as mesmas condições. Para isso é necessário o amor, a benevolência, a indulgência e o perdão, porque com certeza quem sabe menos tende a falhar mais. E em falhando mais, necessita do perdão daqueles com quem as falhas foram cometidas. Então, dentro desse quadro, desse círculo, é que se enquadra a maior das virtudes, que é a caridade. A caridade é classificada pelo catolicismo, pela Igreja Católica, como uma das 3 principais virtudes, acompanhando a fé e a esperança. Caridade, fé e esperança são as 3 maiores virtudes que uma pessoa pode praticar enquanto um ser encarnado ou não, né? Enquanto um espírito em evolução. A caridade material, ela se aplica quando a gente é capaz de compartilhar o que nós temos com aqueles que não têm na mesma proporção do que nós temos. Dividir o pão, né? Sermos capazes
de termos o suficiente e sabemos que, além disso, o que passa desse limite da suficiência pode ser e deve ser dividido com os menos afortunados. Não estamos pedindo para que ninguém pague o dízimo, não estamos obrigando ninguém a doar nada daquilo que tenha, mas trazer uma reflexão para que se possa fazer um autoestudo, um autoconhecimento e verificar o que não é necessário, e isso sim passar a ser objeto de doação, objeto de divisão com aqueles que não têm nem o mínimo do que a gente consegue ter. Essas épocas de crise, de situações de pandemia, por exemplo, muita gente acaba ficando em situação bastante de necessidades muito afloradas, porque quando não se tem emprego, quando não se tem uma colocação profissional, uma fonte digna de renda, alguns se veem na necessidade de se humilhar e pedir, e outros acabam optando por formas menos dignas de roubo, de tomar à força aquilo que acham que precisam. E não nos cabe criticar ou qualquer tipo de atitude, porque somente quem passa pelas necessidades é que sabe o quanto isso é doloroso. Claro que aquele que segue os ensinamentos do Cristo jamais vai optar pela opção de furtar aquilo que não lhe pertence. Mas a gente compreende que isso pode e deve acontecer num número cada vez maior, dadas as circunstâncias dessas dificuldades. Então, nesses momentos é que a solidariedade, o altruísmo se tornam cada vez mais necessários para diminuirmos essas desigualdades e podermos fazer com que a sociedade como um todo caminhe junta, né? Nesses momentos em que somos chamados à reflexão, à contribuição daquilo que temos e podemos dividir com quem tem menos do que nós. Então, nós podemos praticar a caridade material doando, por exemplo, os alimentos para compor as cestas que são distribuídas pela Casa Espírita. Nessa época de final de ano, nós podemos contribuir montando as sacolinhas de Natal para aquelas crianças que as famílias não têm condições de dar os presentes, colocando uma roupa, colocando um brinquedo, um material escolar que elas poderão utilizar durante o próximo ano, né? Podemos participar de projetos beneficentes, podemos participar de bazares, né? Muitas casas espíritas promovem. Podemos doar aquelas roupas usadas, sapatos que já não utilizamos mais, mas que ainda estão em estado que outras pessoas possam utilizar. Até mesmo a doação dos livros que nós já lemos. Muitas vezes, alguns livros não faz sentido mantermos guardados. Vamos passar para que outras pessoas também se instruam, né? Com o aprendizado que aqueles livros podem trazer. Repartir um alimento, às vezes você pode ir até o supermercado, comprar um alimento maior do que aquele que vai consumir, que vai acabar estragando, perdendo, reparte, mesmo que não seja para doar para uma pessoa que não conheça, doa para um familiar, para um vizinho, né? Vai acabar havendo um intercâmbio aí, as pessoas ficam felizes e contentes que você se lembrou delas, né? Quando preparar um alimento em casa, sempre dá um pedaço para alguém, né? Uma forma de carinho, de contribuir também nesses laços de amizade, de abrir mão de alguma coisa, né? Então, esse tipo de doação, de estímulo, sempre é bastante interessante, né? Poder doar um remédio, um medicamento para quem necessita, são atitudes que contribuem e ajudam, né? Se antecipam a que uma pessoa possa
ter que se humilhar, se rebaixar, pedir quando ela tiver necessidade. E como nós vimos lá no Evangelho de Lucas, a caridade ela tem que ser sempre feita com o coração aberto, sem esperar retribuição de nenhuma forma. Dar pelo simples fato de acreditarmos que aquilo possa fazer diferença para alguém, sem esperar retribuição, sem esperar nada em troca. Mesmo que você acredite que aquela pessoa tenha condições de te retribuir, nunca esperar um retorno. A caridade pura, ela não necessita de retribuição, ela não necessita da volta, ela é uma via de mão única. Nós temos que dar sem esperar nada em troca. E a caridade moral? Vamos falar sobre caridade moral. A caridade moral é aquela virtude que irradia em ações nobres em prol de todas as criaturas. Se a caridade material é aquilo que nós podemos doar de matéria, de palpável para o outro, a caridade moral é aquilo que nós doamos de nós mesmos para o outro. São os pensamentos, as palavras e as ações que podemos fazer em prol do próximo. Aquelas atitudes, principalmente, que vão de encontro aos ensinamentos de Jesus. Tudo de bom, tudo de elevatório que Jesus nos ensinou para o nosso espírito, é o que devemos praticar pelo próximo, quando falamos na caridade moral. Utilizarmos o nosso tempo para auxiliar os outros, como a Márcia falou na semana passada, né? Trabalhar em projetos humanitários, trabalhar em equipe, no auxílio ao próximo, dividir o nosso tempo, o nosso conhecimento, né? Ensinar alguma coisa que nós já conseguimos aprender, instruir o próximo, né? Tentar trazer aquele que está no degrau inferior para o mesmo patamar. Esse é o grande ensinamento para a gente fazer a caridade moral. E a caridade moral não custa nada. Você não precisa dispor de nenhuma moeda do seu bolso para praticar a caridade moral. Então, quando se fala em caridade material, é doar aquilo que se tem de palpável, né? De matéria, de rendimento, o que você possui. E quando se fala em caridade moral, é quando nós nos doamos. Então, você não precisa possuir nada. Você vai doar o que você é e não o que você tem, né? Nós precisamos, para poder doar alguma coisa para alguém, primeiro sentir que aquela pessoa está precisando de alguma coisa. Então, é o estar atento às necessidades do próximo, é estar aberto a prestar atenção e a ouvir o que o outro tem a dizer para nós entendermos as suas necessidades. E a gente só consegue isso quando nós abandonamos o eu, né? Quando abrimos mão do nosso egoísmo e passamos a pensar nos outros, passamos a entender e observar os outros aquilo que eles precisam. Ou seja, é o início da destruição do egoísmo. É a partir do momento que nos abrimos para o outro e começamos a destruir o eu. Nesse momento a gente entende o que o outro precisa e aí sim podemos agir para suprir as necessidades do outro. Esse é o início do processo da reforma íntima. Abrir mão do eu e começar a entender o outro. Esse é o início da reforma íntima, porque nós começamos a praticar a autocaridade. Ajudando o outro, nós seremos aqueles que mais seremos ajudados. Porque a partir desse momento, abrimos mão do egoísmo
um dos piores vícios, que é o egoísmo. A caridade é a maior das virtudes. O egoísmo é o maior dos vícios. Começamos a trocar o pior dos vícios pela maior das virtudes, que é a caridade. Praticarmos a caridade desinteressada, sem nos importarmos com eventuais tratamentos indiferentes ou de ingratidão que o outro possa ter conosco. Sermos indulgentes com os erros alheios, entendendo que só erra quem não tem o conhecimento. Então, essa indulgência é muito importante. Procurarmos elevar aquele que se encontra no degrau inferior, tentando diminuir as distâncias, tratando aqueles que necessitam com carinho e com respeito. Retribuir o mal com o bem. Retribuir o bem com o bem é fácil. O difícil é retribuir o mal com o bem. Essa é a maior das caridades. Perdoar as faltas e as ofensas. Dirigir palavras de otimismo e de elevação, mesmo nas situações mais difíceis. Pedir, rezar, orar a Deus com fé, em prol daqueles que necessitam. Essa caridade não custa nada. Dirigir uma oração sincera a Deus, pedindo por aqueles que precisam. Quantas vezes, né? Acompanhamos os noticiários de acidentes, de desastres. Tem gente que olha tudo aquilo com uma indiferença enorme. Pelo menos conseguirmos pedir a benevolência de Deus para com as pessoas que estão sofrendo. Se cada um fizer isso, uma grande comoção se cria e as energias, com certeza, são transmitidas e recebidas por aqueles que precisam. Então, é uma caridade que não custa, que vai nos custar poucos minutos, segundos das nossas vidas, e que vão fazer diferença para aqueles que precisam. Essas são pequenas atitudes, pequenos passos para que possamos iniciar esse processo de caridade, esse processo de reforma íntima, de doação e de anulação do egoísmo. Com pequenas atitudes, é possível chegar longe. Para exemplificar isso, vou fazer a leitura agora para vocês de um texto, de uma passagem do livro do Chico Xavier, o livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio. A caridade desconhecida. Como expressar a compaixão sem dinheiro? Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? Com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram invocados, e a maioria inclinava-se a admitir que somente os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa, quando o mestre interferiu, opinando bondoso. Um sincero devoto da lei foi exortado por determinações do céu ao exercício da beneficência. Ou seja, ele encarnou com essa missão. Entretanto, vivia em pobreza extrema e não podia, de modo algum, retirar a mínima parcela do seu salário para o socorro aos semelhantes. Em verdade, dava de si mesmo, quando possível, em boas palavras e gestos pessoais de conforto e estímulo a quantos se achavam em sofrimento e dificuldade. Porém, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão com os andrajosos e famintos à margem da sua estrada. Rodeado de filhinhos pequenininhos, era escravo do lar que lhe absorvia o suor. Reconheceu, todavia, que se lhe era vedado o esforço na caridade pública, podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias da sua marcha pela terra.
Assim é que passou a extinguir, com incessante atenção, todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos, quando em contato com pessoas interessadas na maledicência, retraía-se cortês, e em respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Se alguém diante dele dava pasto à cólera fácil, considerava a ira como uma enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à sua quietude. Insultos alheios batiam-lhe no espírito, à maneira de calhaus em barril de mel. Portanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, de vez que toda denúncia torpe se perdia inútil em seu grande silêncio. Reparando ameaças sob a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão sem alarde, antes que assumissem feição tempestuosa. Se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, mobilizava espontâneo todas as possibilidades ao seu alcance na defesa delicada e imperceptível. Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública para que não oferecessem perigo aos transeuntes. Adotando essas diretrizes, chegou ao termo da jornada humana, incapaz de atender às sugestões da beneficência que o mundo conhece. Jamais pudera estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneiro aos irmãos necessitados. Nessa posição, a morte buscou-o ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu receoso e desalentado. Temia o julgamento das autoridades celestes, quando de improviso foi aureolado por brilhante diadema, e porque indagasse em lágrimas a razão do inesperado prêmio, foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro. Fixou o mestre nos aprendizes o olhar percussiente e calmo e concluiu em tom amigo: distribuamos o pão e a cobertura, acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia, mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Neio Lúcio. Então, não precisamos de recursos financeiros para sermos caridosos e benevolentes. Basta doarmos um pouco daquilo que temos, daquilo que somos. Não, Cristo nunca nos exigiu mais do que isso. Ficou bem claro nessa mensagem que Chico psicografou para nós. Possamos praticar no nosso dia a dia esses ensinamentos, essa caridade desinteressada, que tenhamos todos uma ótima noite, que possamos juntos, nesse momento, entrar em sintonia com a espiritualidade amiga, com os trabalhadores da casa espírita, com esses espíritos abnegados, e que sabemos, caridosos que são, e entendendo a nossa posição inferior a deles, nesse momento nos abraçam, nos carregam em seus braços, e derramam sobre nós todas essas bênçãos, toda essa luz, todas essas boas energias e esses bons fluidos. Essa irmandade amiga, essa irmandade que entende as nossas necessidades e nos ajuda nos momentos que precisamos. Que possamos também, nesse momento, abrir mão do nosso egoísmo e também nós aprendermos a olhar aqueles que necessitam e sermos capazes de ajudá-los. Seja
com as doações materiais daquilo que temos, ou seja, com a doação daquilo que mais nos é valioso, que é o nosso tempo, a nossa atitude, as nossas ações, o nosso trabalho, os nossos braços. Este, sim, é um movimento, é a ação que vai fazer diferença quando estivermos diante do Pai. Para que essas atitudes possam pesar na balança do equilíbrio das nossas atitudes e da nossa passagem por esse planeta. Possamos, a cada dia, melhorar os nossos entendimentos e o nosso comportamento, através das lições que Jesus nos ensinou e que Kardec nos deixou na codificação da doutrina espírita. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como procuramos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos permita cair ante as tentações e nos livre de todos os males, pois teu é o reino, é o poder e há de ser a glória para todos sempre. Que assim seja e assim é. Ótima semana a todos, muito obrigado pela atenção. Possamos estar juntos novamente na próxima semana, se assim Deus nos permitir.